Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e a hora em que estiver a acompanhar a Voz da América. Esta é mais uma edição do Washington Fora de Horas, de segunda a sexta, neste mesmo horário, mesmo em tempo de pandemia. Os estúdios são nas casas dos colegas da redação da Voz da América e hoje é terça-feira, entramos já na 11ª semana do confinamento, mas o Washington Fora de Horas não para. Hoje vamos desenvolver vários temas. Aqui nos próximos 30 minutos, em Angola, 5 polícias foram levados para a prisão preventiva na Huila por envolvimento no assassinato de um cidadão no mês de abril. Ainda falaremos sobre a polémica em torno da contratação de médicos cubanos pelo governo de Luanda. Em Moçambique, há protestos nos arredores de Maputo por pessoas que viviam perto da lixeira que desabou há 2 anos e que há 2 meses não recebem os seus subsídios, segundo eles. O município de Maputo tem outra versão. Cabo Verde tem 5ª vítima do novo coronavírus. Também falaremos na Guiné-Bissau. Há denúncias de que a polícia tem deixado andar casos de violência doméstica durante esta pandemia que afeta também as crianças. No Brasil, 90% de entrevistados numa sondagem querem uma lei contra as chamadas fake news. Nos Estados Unidos continuam protestos. Vamos falar também como está o regresso à normalidade, se quisermos, na Nigéria e também no Senegal. São alguns temas que vamos analisar aqui no Washington Fora de Horas, aqui acertando alguns detalhes da autoprodução, e nós continuamos então com muitas notícias aqui para desenvolver, lembrando que queremos que deixem as suas opiniões aqui no nosso Washington Fora de Horas. Vou-lhe pedir que envie as suas opiniões por aí dos temas que nós iremos tratar. E vamos começar exatamente em Angola. A Procuradoria da República na província da Huila decretou a prisão preventiva a 5 agentes da Polícia Nacional implicados na morte de um cidadão no passado mês de abril, no Lubango, ainda na vigência do estado de emergência. A prisão preventiva foi decretada na sexta-feira, na sequência do interrogatório do Ministério Público aos polícias, no qual concluiu haver, entre outros motivos, perigo de fuga dos envolvidos, sob hoje a Voz da América, junto de fonte do processo. Os agentes da polícia admitiram que abordaram o cidadão em causa, mas atribuem a sua morte ao fato dele ter saltado da viatura. A mesma fonte assegurou, por outro lado, que o Ministério Público decidiu ilibar do crime o comandante da esquadra policial, aparentemente por não ter conhecimento do caso, não ter envolvimento direto no caso, apesar de manter a suspensão das suas funções e prosseguir contra um processo disciplinar contra ele. Quero relembrar que António Adriano Lopes, de 38 anos de idade, foi encontrado sem vida no Hospital Central de Lubango no passado dia 20 de abril, um dia depois de ter estado numa viatura policial de serviço e ter sido abordado no quadro do então estado de emergência. Este assunto, com reações de juristas, pode ser acompanhado na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde. Continuamos em Angola, polémica em torno da contratação de médicos especialistas cubanos, particularmente os custos desta contratação, após a divulgação do despacho do Presidente da República, João Lourenço, a indicar que 71.300.000 euros foram ou devem ser aplicados na contratação de médicos cubanos para ajudar nesse tempo de pandemia. Entretanto, há reações devido ao elevado montante do custo. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, SINMEA, considera que a classe médica está desvalorizada e compara o salário dos médicos nacionais com o dos cubanos, que ascende a $5.000 por mês, segundo o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, sabendo também que grande parte deste dinheiro não vai para os médicos, mas sim para o governo cubano. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola, Afonso Quileba, por seu lado, diz não se justificar a decisão, porque, e cito, temos muitos médicos que se formaram em Cuba e podiam dar treinamento aos médicos formados aqui em Angola. Ele disse que os médicos cubanos ganham 3 vezes mais, apesar da carga de trabalho ser igual ou até superior para os nacionais.
A Voz da América contactou a bastonária da área dos médicos de Angola, Elisa Rangel, que prometeu pronunciar-se a qualquer momento. Está a acompanhar Washington fora de horas. Quero lhe dizer que amanhã temos mais aqui neste mesmo horário, mas mais à frente vamos falar também sobre protestos em Maputo. Coronavírus atualizar, Cabo Verde tem 5º caso e também os protestos aqui nos Estados Unidos. Portanto, continuem ligado que vamos trazer muita informação. Dando uma volta aqui para o nosso no Facebook para ver, já temos vários amigos internautas que estão a acompanhar. Daqui a pouco vou saudá-los dizendo que eu gostaria que comentassem os temas que estamos a tratar. Já falámos sobre a prisão de 5 polícias envolvidos na morte de um cidadão na província angolana da Huila, também da polémica em torno da contratação dos médicos cubanos por parte do governo angolano, devido ao montante de quase 72 milhões de euros, portanto 88 milhões de dólares. Há críticas do Sindicato dos Médicos e também do Sindicato dos Enfermeiros, mas vamos continuar também por falar de Angola, agora sobre economia. O país vai aderir à iniciativa de suspensão do serviço da dívida do G20, os 20 países mais desenvolvidos do mundo, anunciou hoje o Ministério das Finanças, argumentando que isso permitirá direcionar fundos para combater os impactos da Covid-19. Em consulta com o Fundo Monetário Internacional, escreve o Ministério das Finanças num comunicado enviado à imprensa, o governo decidiu recorrer àquela iniciativa no sentido de negociar com os seus pares soberanos a paralisação do serviço da dívida em empréstimos bilaterais, no qual o Ministério das Finanças argumenta no comunicado que poderá aliviar a pressão financeira e permitirá liberalizar fundos para combater os efeitos da pandemia. O Ministério das Finanças não diz quais os valores que estão em causa, salienta, no entanto, que a renegociação da dívida incide nos valores em dívida aos credores bilaterais, incluídos no acordo proposto pelo G20, que exclui credores privados, dívidas apenas entre os Estados. O texto, divulgado agora, refere ainda que o Ministério das Finanças considera que, graças às medidas acima referidas em cooperação com o Fundo Monetário Internacional e seus parceiros multilaterais, está no caminho certo para garantir a ajuda de emergência necessária ao país e também garantir alguma estabilidade macrofinanceira a longo prazo para os anos seguintes. O governo de Angola diz não ver necessidade de prosseguir com a renegociação de dívida com os credores, para além das que se encontram em curso. Um tema que nós também vamos continuar a acompanhar. Quero lembrar também que a polémica em torno da contratação, do valor gasto para a contratação de médicos cubanos, teremos essa polémica com reações na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Vamos ver então aqui uma voltinha pelo nosso Facebook, os nossos comentários ou os internautas que estão a cumprimentar-nos aqui no Facebook. Já temos aí vários que estão a saudar. O Jeremias Gomes, deixa-me recuperar aqui, o Jeremias Gomes Oruca manda um abraço. O André Mfumo Kivandinga disse que a injusta morte de Floyd seja o virar da justiça. Nelson Cassulo saúda, também de Luanda. Alberto Zico diz boa tarde de Moçambique, lamentando o assassinato de George Floyd. Nhamica Alves dá um bom dia, também o Bijiruiri Renovate de Moçambique diz Moçambique 100%. Assalamu Manuel José Mque diz bom dia, Voz da América. Sandra Xandi. José Luís da Gama Alberto diz, pois é, mano, nós aqui em Angola também ficamos muito chocados com essa brutalidade. Mais à frente vamos falar sobre a questão da violência aqui nos Estados Unidos. Faria António Dorcas diz que a justiça seja feita. Pedro Jorge diz muito triste. O Narciso Miguel diz boa tarde, estou ligado a partir de Moçambique, em Nampula. Vive-se um clima de medo da polícia que aproveita-se da situação do confinamento obrigatório para sacar o pouco que o povo batalha para sustentar as famílias. Obrigado, Narciso Miguel, por esta informação, uma denúncia contra a polícia aí de Moçambique. Também temos o Yacuba Touré, desse um abraço. O Simão Té da Guiné-Bissau manda um abraço. O Graciano de Fátima Basílio diz boa tarde, estou a acompanhar a partir de Tete. Valente Henriques de Riquelmo, estamos na luta contra o racismo. Angola a manifestar-se. O Mamad Gbad Daoud dá como habitualmente aquela saudação
de Quelimane, em Moçambique. Mais à frente regressamos aqui aos nossos internautas. Quero lembrar que continuamos à espera dos vossos vídeos. Daqui a Voz da América abre-se para publicar os vídeos que tiverem, por exemplo, sobre como estão a enfrentar o confinamento ou esse regresso à normalidade. Faça um vídeo de 1 minuto, assim com o telefone na posição horizontal, grave 1 minuto de cara para a câmara, envie aqui para a Voz da América, que nós ocuparemos do resto. Pode enviar, portanto, aqui para a Voz da América. Nós teremos todo o prazer em divulgar o seu vídeo. Portanto, diga-nos também, mande fotos, vídeos, como quiser, como está a sua cidade, como está o seu país, que nós teremos todo o gosto em publicar. A propósito, antes de ir a Moçambique, mais precisamente a Maputo, vamos ver o que está trending, o que está a marcar aí as redes sociais, a contribuição valiosa da nossa Mayra de la Salette. Vamos começar pelo Twitter. Na rede social da eleição do presidente Trump, o nome Anderson Cooper é o mais popular. Hoje, depois do conhecido apresentador do canal de televisão CNN ter dito no seu programa que o presidente americano esconde-se atrás do seu fato e no seu bunker da Casa Branca, enquanto os manifestantes pacíficos levam com gás lacrimogéneo. O apresentador acusou ainda o presidente de ter feito a foto com a Bíblia em frente à igreja episcopal de St. John por estar descontente com a cobertura jornalística que está a ser feita sobre ele. Este tema tem mais de 200 mil tweets e estou a falar de algo que te leva a 12 horas. Portanto, isto é que está trending no Twitter. Se quiser visitar, pode fazê-lo. Nós continuamos aqui agora com notícias de Moçambique. Chega-nos que mais de 200 famílias vítimas do deslizamento da lixeira de Ulene, em Maputo, abrangidas pelo subsídio de mobilidade, protestaram hoje nas proximidades da sede do município, da capital Maputo, para exigir o pagamento dos 10 mil meticais destinados ao arrendamento de casas que não está a ser pago há 2 meses, segundo as famílias. A 19 de fevereiro de 2018, quero relembrar, a lixeira de Ulene desabou, matou 16 pessoas e desalojou 256 famílias que tiveram de ser reassentadas. Mas sem casas para habitar, a solução encontrada pelo governo foi alocar o chamado subsídio de mobilidade, no valor de 10 mil meticais por mês, por cada família, para que pagasse renda, enquanto não se encontra uma solução definitiva. Envolvidos 2 anos, as famílias dizem que o subsídio não tem sido pago a tempo e acusam o município de silêncio. Por seu lado, o município de Maputo, através da vereadora do Pelouro de Saúde e Ação Social, Alice Abreu, fez saber há momentos que há um acordo entre estas famílias e o governo, através do Ministério da Terra e Ambiente, visando a canalização trimestral de 30 mil meticais a cada família, e foi pago a última vez em abril. Portanto, aí ficam as duas posições. Sobre Moçambique temos muitas informações acerca de Cabo Delgado, muitas reportagens sobre a situação explosiva em Cabo Delgado, e temos inclusive um último comunicado da Amnistia Internacional emitido ontem a pedir que as forças de defesa e segurança respeitem os cidadãos e os seus direitos humanos no ataque, na ofensiva que fazem neste momento contra os insurgentes, chamados membros antigamente do Al-Shabaab, os conhecidos como membros do Estado Islâmico, que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado desde outubro de 2017, com mais de 1000 vidas assassinadas e milhares de pessoas que terão sido desalojadas. Se quiser muitas informações sobre Cabo Delgado, visite a nossa página, voaportugues.com. Logo em cima vai encontrar um espaço aí que diz Cabo Delgado, então aí pode clicar e vai encontrar muitas notícias, vai encontrar uma foto, 3 fotos bem bonitas e insurgência em Cabo Delgado. Portanto, agradeço que possa visitar aí a nossa página e terá muitas informações acerca da violência em Cabo Delgado, também das reações da saúde do governo moçambicano. Vamos continuar agora, vamos até Guiné-Bissau, vamos ver o que está a acontecer na Guiné-Bissau. O secretário executivo da Associação de Amigos da Criança considerou hoje que a pandemia provocada pelo novo coronavírus está a ser usada como desculpa pela polícia para afrouxar as respostas no combate à violência doméstica. Este é um assunto que também tem sido visto em vários outros países. Trouxemos há cerca de 3 semanas várias reportagens sobre isso na nossa emissão de rádio, também que estão na nossa página voaportugues.com. Laudolino Medina afirmou que a Polícia Judiciária, estou a citar,
que costumava reagir a um simples telefonema da associação em casos de denúncia, deixou de dar resposta a situações concretas. Ele citou um caso de há dias em que uma criança foi morta sem saber a causa por falta de atendimento da polícia judiciária. Medina disse que o sistema judicial, no seu todo, polícia e tribunais, não está a dar respostas às demandas perante a clara sensação de aumento de violência, nomeadamente agressões físicas, entre os cônjuges, de pais a filhos e situações de casamentos forçados. A denúncia está feita, deixamos aqui então esta notícia, não há ainda reação por parte da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau. Vamos aqui outra vez regressar ao Facebook e ver os internautas que estão a acompanhar, e vamos ver, muita gente está a cumprimentar, como sempre gostamos de ouvir também as opiniões, escrevam opiniões suas, que temos todo o prazer em ler. E quem mais temos por aqui? Tinha ficado, muita gente está a acompanhar, deixa-me ver onde é que fiquei, mais ou menos, Sidi Fatih Sidiku, a partir da Guiné-Bissau, João Benedito Chongo diz boa tarde a partir de Maputo, em Moçambique, Duda Luís em sintonia a partir da França, em Pó, a Wanda Clara Cadongo diz boa tarde a partir de Lisboa, temos também aí Maír Lourdes Moreira, está a acompanhar, João Eurico de Londres, Rogério Sambana Reis diz não gostei do que está a acontecer nos Estados Unidos, Durabalde está a acompanhar-nos de Bissau, John Baliardo ligado a partir da Tanzânia, Elias Sambe, boa tarde a partir de Bissau, Maria de Lourdes Moreira diz boa tarde, bom dia Álvaro, desde Utah, aqui nos Estados Unidos, Bartolomeu Ngumba diz para dizer que só Cuba merece emprego aqui em Angola, porque os angolanos não têm emprego, em reação à reportagem que falamos há um momento sobre reações ao custo usado para contratar médicos cubanos em Angola. Magrinho sem doença, Fazenda dá um alô a partir de Sofala. Quem temos mais? Samuel Adams diz boa tarde, sou de Guiné-Bissau, preciso aprender que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cair é uma das poucas que o ajudam a levantar. Esse polícia dos Estados Unidos matou um afro-americano, ele agiu sem pensar qual seria a consequência, ele vai pagar a culpa sozinho, sem companhia, é a opinião aí do Samuel Adams. Obrigado pela sua opinião, Samuel. Modesto Ivanovic Platina diz Angola, Mochico, a morte de Jorge mostra claramente sintomas de doença crónica, o racismo. Temos ainda Carlos Messias Dupré, que nos acompanha desde Boston, ou de Boston, aliás, aqui no estado de Massachusetts. Wanda Clara Candongo diz sou contra o racismo, mas também contra o vandalismo. A manifestação começou bem pacífica com relação à morte do nosso irmão, mas depois acabou em violência. Temos vários outros comentários aqui na nossa página de Facebook. Muito obrigado pelos seus comentários. Vamos continuar aqui com mais informações. E antes de ir, por exemplo, ao Brasil, vamos aqui aos Estados Unidos e trazer alguns dados sobre essa situação, lembrando que a nossa página na internet tem muitas informações, tem a última intervenção do presidente americano, tem as reações que têm surgido. Por exemplo, hoje sabe-se que um polícia foi alvejado na cabeça junto a um casino em Las Vegas, na sequência dos protestos pela morte de George Floyd no passado dia 25. Também um dos manifestantes, que estava armado, foi alvejado. Os dois incidentes aconteceram pela mesma hora, ontem à noite, no sétimo dia de manifestações, muitas delas violentas, em dezenas de cidades americanas. O país registrou mais uma noite violenta na segunda-feira, horas depois do presidente americano ter prometido enviar o exército para as ruas caso os governos dos Estados, aliás, não consigam conter a violência. A decisão foi já fortemente criticada pela oposição, nomeadamente pelo candidato democrata à presidência Joe Biden e pelo governador democrata de Illinois, que acusou o presidente de ser o foco da violência no país. A agência de notícias Associated Press dá conta de que pelo menos 5.600 pessoas já foram detidas nos Estados Unidos desde o início dos protestos contra a morte de George Floyd. Uma das pessoas detidas foi a filha do presidente da Câmara de Nova York, Blaze. As detenções tiveram lugar, sobretudo, em cidades em que as manifestações se tornaram mais violentas, no momento em que a polícia e os governadores são instados pelo presidente Donald Trump a endurecer as ações para reprimir os protestos. Em Minneapolis, onde Floyd morreu, foram efetuadas 155 detenções, por exemplo. Nova York tem 800 e mais 900 em Los Angeles. Uma situação
explosiva de facto depois dessa manifestação, das manifestações contra a morte de George Floyd, o negro americano, em Minneapolis, nas mãos de um polícia americano branco, que já foi detido. No entanto, os advogados da família Floyd e também associações cívicas pedem a prisão dos outros 3 que estiveram lá por omissão, porque já podiam ter evitado a morte. Ontem, depois de, há 3 dias, ter saído uma autópsia pedida pela cidade de Minneapolis a dizer que George Floyd não morreu por asfixia devido à pressão do joelho do polícia em cima do pescoço dele, mas sim por outras doenças que ele teria, como doenças cardiovasculares e eventualmente a ingestão de alguma substância. Ontem, um especialista que fez a autópsia a pedido da família disse que essa versão não é verdadeira e que ele morreu mesmo por asfixia devido ao facto do polícia ter estado mais de 7 minutos com o peso do seu joelho em cima do pescoço de George Floyd, que disse que não podia respirar, e ele ficou mesmo 2 minutos depois da morte de George Floyd, quando ele perdeu a respiração, continuou lá e que isso terá sido a causa. Portanto, vamos ver como é que isso vai continuar. 8 de junho, acredito que vai ser feita a primeira audiência ao polícia que está detido, mas há diversas reações em todo o mundo, mas particularmente aqui nos Estados Unidos. Ontem, o irmão de George Floyd, Terence Floyd, veio a público pedir que as manifestações não sejam violentas, porque não é isso que George Floyd queria ver se estivesse vivo, já que ele era conhecido como um gentil gigante por ser uma pessoa totalmente pacífica, e pediu que as pessoas não façam protestos violentos, não participem em manifestações violentas, mas sim se inscrevam e votem, tanto nas presidenciais como nas primárias, para o Senado, para o Congresso, que votem e manifestem a sua vontade de mudança, se assim quiserem. Também, se quiser, pode ir à nossa página voaportugues.com, igualmente aqui na página de Facebook, quando terminar o Washington Fora de Horas, e também no YouTube. Vai ver, por exemplo, este pedido do irmão de George Floyd aí em vídeo, que nós temos todo o prazer de divulgar para o conhecimento de todos os nossos internautas. São 9h53 aqui na capital americana. Dou mais uma volta pelo Facebook para ver o que está trending. É o perfil Young Turks. Publicou uma compilação de vídeos das manifestações realizadas ontem, 1 de junho, em todo o país, e destacou a violência policial e contra manifestações pacíficas em memória de George Floyd. Nas últimas 24 horas, este vídeo foi visto mais de 78 mil vezes, teve mais de 1000 partilhas e mais de 1300 reações. No Instagram, a influenciadora Carly Encontro partilhou uma foto com o nome do documentário From Slave to Criminal with One Amendment, para chamar a atenção das pessoas para o racismo sistémico nos Estados Unidos, dizendo que é preciso que os americanos estejam informados e entendam a história e como ela afeta a comunidade negra até hoje. O documentário está disponível na Netflix. O post de Carly Encontro teve alguma ressonância nos seus fãs, estando entre os 3 mais populares do Instagram, com mais de 50 mil likes e 120 comentários. Continuamos aqui, vamos ao Brasil. Mais de 90% dos brasileiros apoiam uma lei para regularizar, ou para regulamentar melhor, as plataformas de redes sociais e assim combater as chamadas fake news. A pesquisa foi feita pelo IBOP, a pedido da organização não-governamental Avaaz. Divulgada hoje, 90% defenderam que o Senado deve votar o projeto de lei que está em debate e discussão hoje, pode ir à votação hoje, que prevê ações nas redes sociais para combater as chamadas fake news. Os entrevistados responderam que a legislação sobre o tema deve incluir a verificação dos fatos, rótulos dos robôs, fontes de financiamento e também permitir que se removam contas falsas, com exceção de pseudónimos, por segurança, ou contas humorísticas. Estes debates saem no Brasil, principalmente depois do Supremo Tribunal Federal estar a iniciar uma investigação em torno das chamadas fake news, particularmente aquelas que são comandadas por um gabinete chamado de Gabinete do Ódio e que, segundo a oposição, é liderado por Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, a rede a qual acusam de disseminar notícias falsas, particularmente injúrias e ameaças a opositores do presidente Jair Bolsonaro. Este é um tema
que nós continuaremos também a analisar. E a propósito do Brasil, na nossa página pode ver uma notícia de um angolano. Foi morto pela polícia. Acreditamos que é um assunto que eu posso recuperar rapidamente aqui e trazer essa informação que se lhe passou. Pode ver na nossa página. Trouxemos essa informação ontem. Não foi morto, foi preso. Há 2 semanas que trouxemos um angolano que foi morto, sim, na região de São Paulo. Agora, o encontro de um casal que se conhecia apenas pela internet, um imigrante angolano que vive na cidade de Anápolis, em Goiás, e um morador da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, acabou com os 2 feridos a tiros na região metropolitana de Gravataí, após polícias militares interceptarem o carro que os namorados estavam. Gilberto Andrade de Castro Almeida e a catarinense Dorildes Laurindo foram baleados. Ele acabou preso porque os policiais afirmaram que o imigrante havia tirado contra a viatura durante a perseguição, mas os investigadores do caso descobriram que o angolano foi preso injustamente. Quem atirou, na verdade, foi o motorista que o casal solicitou para regressar da casa dos familiares de Dorildes Laurindo. Após uma semana preso, Gilberto foi solto no fim de semana e conversou com a Voz da América. Pode então aí ver na nossa página o vídeo de Gilberto Almeida a falar com a Voz da América aí desde Goiás, no Brasil. voaportugues.com, pode encontrar este vídeo, assim também no nosso Facebook, logo quando acabar o Washington Fora de Horas. Vamos agora à atualização do coronavírus em Cabo Verde. A notícia hoje é que uma mulher de 102 anos faleceu no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, o epicentro da pandemia do país. É o 5º óbito registado no arquipélago. A vítima sofria de outras doenças e fazia hemodiálise. Este é o 5º óbito registrado em Cabo Verde e o 4º na capital. O país tem até o momento 458 casos de Covid, dos quais 200 considerados curados. Entre os países lusófonos em África, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções, 1.339, seguida de São Tomé e Príncipe com 484 casos e 12 mortes, é o país com mais mortes na lusofonia em África. Moçambique tem 254 casos e 2 mortos e Angola 86 infectados e 4 mortes. A nível global, até este momento, temos mais de 373 mil mortes e 6 milhões e mais de 200 milhões de pessoas já foram infectadas em 196 países. Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 105.147 até ao momento e mais de 1 milhão e 800 mil casos também até esta manhã. A seguir aos Estados Unidos vem o Reino Unido com 39 mil mortes, Itália com 33 mil mortes, Brasil com 30 mil mortes até esta manhã e França com pouco mais de 28, quase 29 mil mortes. Estados Unidos e Brasil são os 2 países com mais casos em todo o mundo. Estados Unidos já demos 1.800.000, no Brasil já ultrapassou 500 mil casos ontem. Senegal. As autoridades decidiram adiar a reabertura das escolas suspensas desde março devido à Covid-19 a poucas horas do anunciado regresso às aulas para centenas de milhares de estudantes previsto para hoje. O Ministério da Educação justificou que devido à presença de alguns professores com o vírus na região de Casamance, na fronteira com a Guiné-Bissau, mas muitos professores disseram, pais encarregados de educação, já tinham dito que as escolas não estão prontas para abrir por falta de meios para aplicar medidas preventivas. A Nigéria, a partir de hoje, igrejas e mesquitas voltam a funcionar normalmente depois de mais de 2 meses de confinamento e o país prepara-se para levantar as restrições nos voos domésticos a partir do dia 21 de junho. Isto embora o país conte com pelo menos 10.162 casos, dos quais 287 terminaram em óbitos. Mais uma informação, antes de ir embora, pelo menos 127 jornalistas morreram nos últimos 3 meses devido à Covid-19, muitos depois de cobrir notícias sobre a pandemia, quase metade na América Latina, 12 em África, informou a organização não-governamental Press Emblem Campaign. Se quiser mais informações, visite daqui a alguns momentos a nossa página VOA Português e vai encontrar esta pesquisa, este relatório, aliás, da morte de jornalistas durante a Covid-19. Quase ir embora, vamos ver o que está no YouTube. A dupla Lady Gaga e a Ariana Grande continua em grande. Uma semana depois de lançar Rain on Me, o vídeo musical atingiu 76 milhões de visualizações. Sem dúvida, muita gente a ver
essas duas grandes cantoras, e também pode saber tudo isto na página e no universo da Voz da América. A partir das 19 horas de Maputo, 18 de Luanda, 17 de Bissau e São Tomé, 16 na Cidade da Praia, 14 horas em Brasília, 17 horas em Lisboa. Pode acompanhar a nossa emissão através de ondas curtas, ondas médias e também a nossa página voaportugues.com. Nessa página tem tudo o que quiser ter de informação e nas redes sociais. Sempre VOA Português. No YouTube, no Twitter, no Instagram e aqui pelo Facebook. Vou embora. Amanhã estará aqui o Amancio Miguel para mais uma edição do Washington Fora de Horas. Um obrigado a todos que estiveram ligados. Muita gente ligada aqui. Não deu tempo para ler tudo, mas podia até ler, por exemplo, a Wanda Clara Candongo volta a escrever, a Luana Sá escreve, Dinho Hedro diz People want to go back home. Quem mais temos? Alberto Zico, Lucas Viate Dom Juan, Sidi Fatih Sidiku, Bill Ortega, Estevão, Raimundo Gay, muitos aqui ligados, mas o tempo acaba, não há prolongamento aqui no Washington Fora de Horas. Vamos embora, mas continuo ligado aí na Voz da América durante todo o dia, nas redes sociais, na nossa página voaportugues.com. Eu sou Álvaro Ludger Andrade, um bom dia a todos, fique bem, protege, se puder, fique em casa. Até amanhã.